Olá, está com dificuldade de entender o que é máximo divisor comum? O famoso MDC? Então continua aqui assistindo que eu vou te ajudar a compreender melhor o conceito de máximo divisor comum e como utilizar esses conceitos em alguns problemas. Dando continuidade aqui ao conteúdo, aqui no papel, observemos a definição de máximo divisor comum. Para entender o conceito de máximo divisor comum, é necessário saber o que são os divisores, e para isso precisamos relembrar a velha e boa tabuada, pois os divisores de um número são todos aqueles números que é possível encontrar o resultado de uma divisão exata. Por exemplo, quando pegamos o valor 40 e dividimos por 2, nós encontramos o resultado igual a 20. Logo, qual é a conclusão? Que o 2 ele é um divisor de 40. E assim, nós podemos encontrar muitos outros divisores. Exemplo, nós temos 1, pois 40 dividido por 1 é o próprio 40. O 2 já citamos. Nós podemos encontrar também o 4. 40 dividido por 4 vai ser 10. Nós podemos encontrar o 5. Nós podemos encontrar o 8. Nós podemos encontrar o 10. Nós podemos encontrar o 20 e o próprio 40. Esses são os que nós chamamos de divisores de 40, tá? E assim nós podemos fazer com vários outros números. Observemos. Divisor do número 10, por exemplo, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o 1, nós vamos ter o 2, nós vamos ter o 5, nós vamos ter o 10. Todos esses valores colocados aqui, se eu pegar o 10 e dividir por todos esses valores, eu vou obter um valor exato, comprovando a divisibilidade. Se por acaso pegarmos os divisores de 15, vão ser quem? Vão ser o 1, vão ser o 3, vão ser o 5 e o próprio 15. Então observemos que se eu pegar 15 e dividir por 3, dá 5. Se eu pegar 15 e dividir por 5, dá 3. Se eu pegar 15 e dividir por 15, dá 1. E assim, consequentemente. Se nós pegarmos os divisores de 12, nós pegarmos os divisores de 16, se nós pegarmos os divisores de 20 e de 50, então, daqui nós vamos fazer o seguinte. Nós já temos aqui todos os múltiplos desses números citados e vamos fazer a seguinte observação. Só fazendo a correção, nós temos os divisores. Se nós pegarmos os dois números iniciais, o 10 e o 15, eu quero que vocês observem o seguinte. Nós temos um número de divisores aqui, ó, finito, certo? Finito quer dizer que não tem fim. Diferente dos múltiplos. Os múltiplos, quanto mais a gente multiplica, mais a gente acha valores. Aqui nós temos um valor pré-determinado. Então, observemos os divisores de 10 e 15. Nos divisores de 10 e 15, é possível encontrar alguns valores que são iguais. Observe, nós temos o 1, nós temos o 5 e o 10 e o 15 não são iguais. Então, os divisores de 10 e de 15 são exatamente 1 e 5.
E é aqui que entra a nossa observação. Conforme fizemos lá na videoaula de MMC, de mínimo múltiplo comum, nós agora vamos procurar o máximo divisor comum. O máximo divisor vai ser aquele que é o maior. Então, o MDC, máximo divisor comum, de 10 e de 15 vai ser o 5. Vamos fazer a mesma coisa para 12 e 16 e observar o que é que a gente encontra. Iniciando pelo 1, nós temos também o 2, nós temos também o 4. Então, após esses valores, nós não temos mais nenhum divisor comum entre de 12 e 16. No caso, vamos pegar o valor maior e esse valor maior vai ser o nosso MDC de 12 e 16. De 50 e 20, quem vai ser o MDC? Os que são iguais são exatamente 1, o 2, o 5, o 10. E observando, nós não temos mais nenhum semelhante. Então, no nosso caso aqui, o maior divisor de 50 e 20 vai ser o 10. Então, nosso MDC vai ser o próprio 10. Agora, vamos calcular o MDC desses mesmos valores de uma forma diferente, utilizando a decomposição em fatores primos. Então, conforme nós vimos na aula de MMC, mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer aqui algo semelhante. Observemos. Se nós pegarmos aqui os números primos e utilizar na divisão, nós vamos fazer assim, ó. 10 dividido por 2, nós vamos ter 5. 5 dividido por 5, nós vamos ter 1. Se não ficar claro para vocês, vocês dão um retorno lá na aula de mínimo múltiplo comum, tá? De 15, nós vamos ter 15 dividido por 3, 5 por 5, nós vamos ter 1. Aqui é o que vai fazer o diferencial no cálculo do máximo divisor comum. Lembrando que no máximo divisor comum nós tínhamos o maior múltiplo comum de 10 e 15, o 5. Então vamos fazer aqui nesse cálculo a seguinte coisa. Você não vai utilizar os números que tiverem diferentes, apenas os números que tiverem em comum. No caso, nós temos aqui em comum apenas o número 5. Logo, o nosso MDC de 10 e 15 vai ser igual a 5. Ok, pessoal? Faremos agora o cálculo de 12 e 16, do MDC de 12 e 16. 12 dividido por 2, dividido por 3, dividido por 2 aqui também, nós vamos ter 3, dividido por 3, nós vamos ter 1. Decomposição em fatores primos do 12 vai ser exatamente esses números. Se a gente fizer a mesma coisa com 16, nós vamos ter por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Os valores que tiverem em comum que nós vamos observar agora. Lembrando que o MDC de 12 e 16 que nós vimos aqui é o 4. Observemos aqui o que tiver em comum. Nós temos aqui o 2 em comum. Então vamos fazer o seguinte. Vamos notar esse 2. Nós temos também o 2 em comum. Vamos notar esse 2. Observe agora que nós não temos mais nenhum número em comum. Então vamos fazer o quê? Multiplicar esses dois números aqui que nós notamos. 2 vezes 2 vai ser o 4. Comprovando o cálculo que a gente tinha feito anteriormente. De 50 e de 20 é para nós obtermos um valor igual a 10. Observemos. Por 2, 25. Por 5,
5 por 5, 1. Eis a nossa divisão aqui, ó. Decomposição em números primos. De 20 nós vamos ter por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Eis aqui também a nossa decomposição. Observamos agora só os valores que tiver em comum. Nós vamos ter de um lado 2, do outro também. De um lado o 5 e no outro nós também temos um 5. E 2 vezes 5 vai ser igual a 10, comprovando o nosso cálculo de MDC. Ok, pessoal? Com base nesse cálculo, nós vamos agora resolver um exercício, um problema que envolve o MDC. Então, observemos a seguinte questão ao lado. Um professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma, temos 24 alunas e 16 alunos. A pergunta é: quantos componentes terá cada grupo? Então, quando você vê esse tipo de pergunta, onde nós temos um número finito, né, a gente vai trabalhar com MDC. E no caso, nós vamos trabalhar com dois valores, que são as 24 alunas e os 16 alunos. Utilizando o método da decomposição em fatores primos, que se torna mais fácil de fazer o cálculo, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos decompor o 24 e nós vamos decompor o 16. Fazendo a decomposição de ambos, nós vamos ter 24 dividido por 2, lembrando que esses dois é daqueles números primos, nós vamos ter 12. 12 também é possível dividir por 2, nós vamos ter 6. 6 também é possível dividir por 2, nós vamos ter 3. E 3 é divisível por 3 e nós acabamos aqui a nossa decomposição. Fazendo a mesma coisa com 16, teremos 16 é divisível por 2, temos 8. 8 divisível por 2, temos 4. 4 divisível por 2, temos 2. E 2 divisível por 2, nós temos 1. Então está feita a decomposição de ambos os números. Lembrando que o cálculo do MDC será da seguinte forma. Nós devemos pegar um número que dê para dividir os números que são iguais na divisão. Então nós temos aqui de um lado 2, do outro lado 2. De um lado 2, do outro também. De um lado nós temos o 2, do outro lado também. Observe que esses dois últimos números são diferentes, então não entra nessa contagem. Então, pessoal, nossa resposta vai sair do cálculo de 2 vezes 2 vezes 2, vai ser igual a 8. Então, o professor deverá formar grupos de 8 alunos nesta turma. Ok, pessoal?